primeiros versos diz assim: disse o Senhor a Moisés: dá-lhe 2 tábuas de pedra semelhante às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para o quê? Subir ao monte Sinai, novamente, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas. Bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou as 2 tábuas de pedras, semelhantes às primeiras, e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Verso de número 5. Então o Senhor desceu na nuvem, e permaneceu ali com ele, e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares, e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª gerações. Imediatamente prostrou-se, rosto em terra, e o adorou, dizendo: Moisés, Senhor, se de fato me aceitas com agrado, acompanha-nos o Senhor. Mesmo sendo esse um povo obstinado, perdoa a nossa maldade, o nosso pecado, faz de nós a tua herança. Verso 10, vamos ler juntos essa primeira frase aí? Faço com vocês uma aliança, diz o Senhor. Mais uma vez, vamos ler juntos? Faço com vocês uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas, jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Para finalizar, verso 28 a 30. Olha que tremendo a experiência, mais uma experiência de Moisés. Moisés ficou ali com o Senhor durante quanto tempo, gente? 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto que resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Que o Senhor, como oramos, ministre essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, pode colocar o slide. Glória a Deus. Quem foi aí abençoado da jornada com a gente? De Êxodo. Nós estamos desde a virada do ano. Aprendeu? Então no próximo domingo nós vamos fazer aqui um quiz, perguntas, perguntar para todo mundo, perguntas e respostas sobre Êxodo. Nós já estamos nos tornando mestres, né? Como diz lá em Hebreus, mestres, vamos assim dizer. E mais do que conhecimento, é a gente sobretudo viver essa palavra, né? Ser moldado por Deus, andar debaixo da nuvem de Deus, mesmo nos desertos, e aprender com o Senhor. Hoje, Êxodo 34, nós vamos falar, vamos ler juntos? Um Deus de novos começos. Mais uma vez, toda a igreja, 1, 2, 3 e... Um Deus de novos começos. Glória a Jesus por isso. Um Deus de novos começos. Próximo slide. Uma realidade nossa. Nós vivemos na cultura do descarte. Nós estamos de uma forma muito acentuada vivendo essa realidade. Hoje nós sabemos que o que quebrou, a gente faz o quê? Joga fora, né? Falhou, está falhando, esse mouse está falhando. O que a gente faz? A gente compra um outro, a gente abandona. Ah, não, está falhando, compra outro. É assim ou não é, gente? Hoje nós estamos numa cultura muito forte do descarte. Aquilo que não funciona, que talvez não agradou a gente joga fora e compra outro. E eu lembro, há algumas décadas atrás, apesar de que eu não tenho tantas décadas assim, né, mas algumas décadas atrás, eu tinha e tenho ainda alguns parentes, né, que moravam nos Estados Unidos. Deve ser eu e mais umas 2 pessoas só aqui que tem parentes que moram nos Estados Unidos, não é verdade? Tem alguém aqui que tem parente que mora nos Estados Unidos? Deixa eu ver se tem alguém mais aqui. Ué, gente, que é isso? Não tem mais ninguém em Valadares, não.
Eu lembro que o meu tio, né, o meu tio Edilson, né, até umas 2, 3 décadas, não vou falar muito não, se eu aumentar um pouco mais, o pessoal vai achar que eu estou mais idoso um pouco. Mas enfim, eu mandava aquelas fitas cassete filmando nas ruas, as pessoas deixando o quê? Sofá, praticamente novo, né, televisão, computadores, ficavam assim nas calçadas, as pessoas às vezes iam daqui para lá, mobiliavam às vezes a casa com essas coisas, era muito forte. Isso há quase talvez 3 décadas que eu me lembro assim, dessa memória de alguns parentes que estavam lá. Era muito forte essa cultura de descartar, né, de usar algo seminovo, já adquirir outro e pronto. E a gente tem visto que no Brasil isso tem também chegado, depois de tanto tempo, né, aqui já tem chegado também, se tornado uma realidade significativa. Às vezes já tem um grupo bom de pessoas que fazem essas trocas, a gente já está fazendo com mais facilidade, né? Há trocas de coisas que não estão tão boas, ou que talvez não é do agrado, a gente já muda, a gente já troca. Você lembra que antigamente, os móveis, por exemplo, né? Os móveis duravam, a pessoa comprava os móveis na época do casamento, ou ganhava, e durava aquilo até para os filhos depois. A vida toda, a pessoa falecia, os móveis estão lá. Eu acho que tem gente aqui, quem tem avós aí, ou tem pais, ou quem tem móveis desde o casamento aqui e tal. Não é quem? Você está casado? Ah, não, é os avós, né? Achei que você já está. Oh, glória. Tem gente que tem assim, porque era uma cultura dessa realidade, e preservação ainda maior. Hoje a gente já troca. Hoje a cultura do descarte é muito forte na nossa vida, e tantas coisas a gente vê isso. Eu até mencionei uma certa feita, falando sobre essa era dos descartáveis, que já algumas boas vezes, na minha infância, ali para adolescência, jogando bola, furava ali a chuteira, ou furava o calçado, ia lá e levava no sapateiro, e trocava o solado, sim ou não? E hoje, se furar a sola do sapato, o que a gente faz? Joga fora e compra outro. Então essa cultura do descarte hoje já se torna algo comum para nós. A pessoa estraga, você vê pessoas, estragou um micro-ondas, a pessoa às vezes vai lá e faz uma avaliação e vê que nem compensa. Não, compra um novo. Está fazendo sentido, gente? É isso ou não é? Uma cultura que vem tomando conta. Celular, por exemplo, começou a travar, né, já está dando uma travadinha. Ó, você tem que estar travando, hein? Já, tem que trocar, pai, tem que trocar. Troca aí. Começa a travar, troca. Cultura do descarte, que já bateu a porta da nossa realidade. Agora, qual que é o agravo dessa realidade? O agravo inicia quando essa realidade vai tocando áreas mais importantes da nossa vida. O agravo da cultura do descarte não está nessas coisas, né, de você comer com descartável, essas coisas. O agravo está quando começa a tocar áreas mais importantes da nossa vida. É quando essa cultura do descarte começa a tocar áreas que não são de plástico. O agravo da cultura do descarte é quando ela começa a tocar na nossa vida áreas que não são eletrônicas. O agravo da cultura do descarte, o problema é quando passa a tocar áreas da nossa vida que tem vida. É quando passa a tocar áreas da nossa vida que tem alma, que tem espírito, que tem propósito. E muitas vezes a gente envolvido por essa era dos descartes, nas coisas que são de plásticos e tecnológicas muitas vezes, e dentre outras mais, a gente começa a trazer essa realidade para áreas como os nossos relacionamentos. E aí as pessoas, sem perceber, tornam os casamentos descartáveis. As pessoas descartáveis. As amizades descartáveis. Se fez algo que eu não agrado, eu cancelo. Eu deleto. Se está em crise, se o solado deu uma desgastada no casamento, eu vou comprar um novo. Eu não vou levar ali para poder renovar. Então, o grande agravo da cultura do descarte é justamente quando toca aquilo que tem vida. E aí começa a tocar áreas da nossa vida, por exemplo, espiritual. A nossa vida ministerial. Eu envolvo no ministério, sirvo no ministério, começo a mover no chamado de Deus, mas se não está no meu agrado, se as pessoas falam aquilo que não é do meu agrado, se, enfim, alguma coisa me tira desse conforto, eu desanimo. Eu abandono o ministério. E a gente torna o ministério descartável.
A gente torna o chamado de Deus descartável. A gente torna o nosso relacionamento com as pessoas e com Deus descartável. Então o grande desafio para nós hoje é que nós estamos transferindo essa lógica até para Deus, até para os nossos relacionamentos com pessoas e o nosso relacionamento com Deus. E eu fiquei pensando, isso é tão move na gente, no nosso inconsciente, que sai das coisas de plástico, toca os nossos relacionamentos e toca a nossa vida com Deus, e que muitas vezes toca não só o nosso relacionamento para com as pessoas e com Deus, mas a gente traz essa cultura do relacionamento de Deus em relação a nós. Da forma como Deus talvez nos trata, a gente acha também. E aí vem dardos inflamados do inimigo como: eu errei demais, Deus não vai mais me usar. Eu já tentei tantas vezes ficar de pé e não consegui, Deus vai desistir de mim, eu não tenho mais como voltar. E a gente traz essa cultura achando que o nosso Deus também se move como um Deus da cultura do descartável. Só que a palavra de Deus para o nosso coração, nessa noite, é que o nosso Deus, ele não anda na cultura do descarte, mas da restauração. A palavra de Deus para o nosso coração nessa noite é que o nosso Deus, ele é diferente de nós. O nosso Deus, ele não joga fora as peças que são quebradas. O nosso Deus é um Deus diferente de muitas posturas nossas, porque quando estamos quebrados, ele nos recolhe com as suas mãos da graça. Ele pega os nossos fragmentos ali, quem sabe tomados de lágrimas, e recolhe as nossas lágrimas com a sua misericórdia e nos restaura. O nosso Deus, ele não anda nessa cultura do descarte, porque ele pega um vaso que quebra nas suas mãos e não joga no lixo, mas ele faz desse vaso novo. Ele faz desse vaso das suas mãos, é um vaso novo. Ele não desperdiça vasos que foram quebrados. Se a gente está quebrado e permanece na mão dele, você pode elevar a sua expectativa e crer: o nosso Deus é um Deus que faz de nós vasos novos, nos restaura, nos coloca de pé, derrama óleo novo. Ele é o Deus de novos começos. Ele é o Deus que faz nova todas as coisas. O nosso Deus é esse Deus de novas chances. E o Salmo de número 103, verso 10, nos traz alento sobre essa realidade da graça de Deus, da misericórdia, dizendo assim: Ele, Deus, não nos trata segundo os nossos pecados, por causa das nossas falhas, mas Ele nos retribui, não nos retribui segundo as nossas iniquidades. Olha só, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Boa notícia, o Deus de novas chances está aqui nessa noite. O Deus de novos começos está aqui neste lugar, nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus. Talvez o seu relacionamento com Deus está quebrado. Você está como um vaso quebrado. Você está até presente no ambiente religioso, mas a sua vida com Deus, ela está em frangalhos. O pecado é que tem governado a sua vida. Ou quem sabe você está como um filho pródigo, longe da casa do Pai. Mas a boa notícia, ao olhar já para essa palavra introdutória, é que as mãos do Senhor estão aqui para trazer renovo de aliança. Como nós lemos aqui nessa noite o texto dizendo: faço com vocês uma aliança. Um povo que quebrou a aliança. Deus se dispõe a novamente renovar a aliança com esse povo. Deus se dispõe a continuar caminhando com esse povo obstinado, esse povo de dura serviço. Deus manifesta aqui a sua postura de dar mais uma chance. Então quando a gente falha, Deus não desiste da gente. Isso deve encher o nosso coração de esperança. Ele não só recolhe os cacos quando a gente se quebra, mas Ele faz da gente vasos novos. E aí me faz lembrar, eu anotei aqui, exemplos como de Jonas. Um Jonas que você percebe com clareza, ele fugindo da missão, ele pegando o sentido oposto pelo qual Deus o chamou, mas Deus vai lá e o busca no ventre do peixe, dizendo: não, Jonas, o seu propósito é aqui.
é um Deus de novas chances. A gente olha como homens como Pedro, que negou o Senhor, ali na iminência de ir para a cruz do Calvário. Poucos minutos antes ele tinha falado assim: Senhor, se for preciso morrer contigo, eu morrerei. Passou pouco tempo depois, poucas horas depois, ele estava ali negando o Senhor. Mas quando ele declara o amor, se dispõe diante das mãos desse oleiro, o Senhor renova a aliança e o usa com poder e graça. A gente vê homens como Davi, que pecou gravemente, não com um assassinato, um homem que pecou com um adultério, mas diante de um arrependimento sincero, Deus perdoou e chamou ele em Atos 13:22 de um homem segundo o meu coração. Um Deus de novos começos. E eu quero declarar que essa noite será uma noite de novos começos. De vasos que entraram aqui em cacos, mas pela palavra e a mão do oleiro vão sair daqui restaurados para a glória do nome dele, renovados, voltar para o propósito. Então cada um de nós teve a sua segunda tábua. As primeiras foram quebradas, mas o Senhor fala: talhe novas pedras, e vou fazer de novo, vou renovar a aliança. A aliança que eu fiz no Sinai, que foi quebrada as primeiras pedras, eu vou renovar. Todos nós, cada um de nós temos a nossa segunda talha, a nossa segunda tábua, melhor dizendo, a nossa nova oportunidade de viver da graça, do propósito de Deus. E esse texto, Êxodo capítulo de número 34, nos mostra justamente esse Deus que renova alianças. E a gente aprendeu nos domingos, o domingo anterior, ou os domingos anteriores, o episódio do bezerro de ouro, onde a aliança ali ela foi quebrada. Mas você vai ver nesse texto, Deus chamando novamente Moisés para subir no monte e trazer novas tábuas da lei. Na verdade não era só a reposição de pedras, mas era de fato ali um símbolo de recomeço, um símbolo de renovo de aliança, porque um Deus que estava disposto a abandonar o povo, agora continua caminhando com esse povo, apesar da farra que eles fizeram, que o texto diz que eles fizeram uma farra, apesar do bezerro de ouro, apesar da idolatria que eles cometeram, apesar da rebelião, apesar da insubmissão, Deus decide dar uma nova chance e perdoar esse povo. Um Deus de novos começos. E lendo esse texto, algumas lições vieram ao meu coração. Pode colocar, por gentileza, que a gente aprende sobre esse Deus de recomeços, esse Deus de novas chances, esse Deus de novas oportunidades. Espírito Santo de Deus está neste lugar. Amém. Deus uniu alianças aqui, de casamentos. Não é para você parar o que Deus uniu. O Senhor vai renovar alianças aqui nessa noite pelo poder do nome de Jesus. O perdão que você recebeu de Deus, você vai transbordar dentro de casa aqui. O Senhor está ministrando sobre corações. O perdão de algo imerecido. Algo imerecido. Os nossos pecados é impagável. Não tem nada que eu possa fazer que pode pagar os meus pecados diante de Deus. É uma dívida impagável que eu tenho com Deus. Mas o Senhor decidiu graciosamente me perdoar. E assim como Ele nos perdoou, nós devemos perdoar. Então o Senhor quer manifestar essa graça sobre casamentos aqui nessa noite. Não só relacionamentos com Ele, relacionamentos na vida ministerial, mas o Senhor vai restaurar sobre lares em nome de Jesus. O Deus de recomeço vai chegar na sua história e vai recomeçar, vai reconectar, vai trazer novas nuances para a sua casa em nome de Jesus. Relacionamento de pais com filhos, de filhos com pais. O nosso Deus quer restaurar alianças. Essa cultura do descartável não pode tocar a sua casa, não vai tocar o seu lar, o seu casamento, o seu relacionamento com os seus filhos. O Senhor vai fazer você exalar aquilo que você recebeu, da graça, da misericórdia, do perdão, do favor dEle, mesmo não merecendo, porque é isso que nós recebemos. Então nós aprendemos esse texto, pode colocar, para a gente viver esse recomeço com Deus. O próximo slide.
A gente precisa entender que o recomeço com Deus, ele passa por um arrependimento genuíno. Diga comigo, o recomeço com Deus passa por um arrependimento genuíno. Diga comigo, arrependimento genuíno. Gente, não tem como esquivar disso. Eu estava no domingo passado lendo o texto, e o povo sendo chamado ao arrependimento. Hoje, novamente, a gente olha essa realidade. Êxodo 34, está ali os textos, você depois pode estudar em casa. Êxodo 34, verso 8 e 9, diz assim: imediatamente Moisés prostrou-se, rosto em terra, o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, acompanha-nos, Senhor, mesmo sendo esse povo obstinado, perdoa a nossa maldade, perdoa o nosso pecado, e faz de nós a tua aliança. Então você vai ver nesse texto que quando o povo, ele ficou sabendo que Deus não andaria mais com eles, Deus não andaria por causa da postura de rebelião que eles tiveram, da postura incoerente, o povo, em Êxodo 33, verso 4, o povo começou a chorar, a arrancar os enfeites, a se desfazer de tudo aquilo que os conectaram ao pecado. Porque no momento da idolatria, eles pegaram os enfeites para a construção, os ouros para a construção de um bezerro de ouro que o afastava de Deus. No arrependimento, eles se desfazem de tudo aquilo que o conectava no pecado. Então esse povo tem uma postura de arrependimento, porque o recomeço, ele acontece, ele passa, ele exige justamente a via do arrependimento genuíno. Você vai ver não que o povo apenas chora de remorso, mas você vai ver uma mudança de postura, porque junto com o choro, eles começam a ter a atitude, eles se arrependem do mal. Irmãos, entenda uma coisa: arrependimento que fere a mente, mas não muda comportamento, é uma farsa. Um arrependimento não é um arrependimento, é uma farsa, que apenas toca a sua mente, te traz: meu Deus, eu não posso fazer isso, eu não quero fazer isso, mas não muda o seu comportamento. Ele é uma farsa. O que você e eu vamos viver é apenas um remorso e não uma mudança de vida. Uma pessoa que está num ambiente como esse, talvez chora no altar no domingo à noite, mas continua com as mesmas práticas da segunda-feira. Nós vamos ter apenas um remorso e não um arrependimento. O que vai mudar a nossa história, para a gente sair desse estado de vaso quebrado e ser reconstruído pelo Senhor, receber essa nova chance, essa manifestação da graça de Deus, é justamente nós temos um arrependimento genuíno. Ele toca as nossas emoções, sim, o povo chora, mas sobretudo ele fere o nosso espírito, ele muda a nossa postura diante de Deus. É como Zaqueu, que ao ver Jesus, ao ter um encontro com Jesus, ao receber da salvação, onde fala: hoje chegou salvação nessa casa, se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Isso é arrependimento. É uma consciência que se tem e uma mudança que se toma. É como Saulo, que perseguia e agora não persegue mais. Então Deus, ele está disposto a recomeçar, sim, com aqueles que se arrependem de forma genuína. Deus, irmãos, ele não espera de nós uma perfeição, mas sim um arrependimento. O pastor Eliabe pregou aqui em Atos, falando de Atos 2, e como nós sabemos, e já falamos também sobre isso, o arrependimento é a primeira palavra do Evangelho. A primeira pregação de João Batista foi: arrependei-vos. A primeira pregação de Jesus, ela foi com arrependei-vos, e a primeira pregação de Pedro em Atos 2, vinha com arrependei-vos. Então a gente precisa de adotar novas posturas. O que é arrependimento? É abandonar aquilo que nos afasta de Deus e começar a trilhar sobre aquilo que Deus nos chama. Eu anotei uma frase aqui de C.S. Lewis que diz assim: todo santo, olha só, tem um passado e todo pecador tem um futuro. Todo santo, ele tem um passado. Todo mundo, pastor Bruno, todo mundo tem um passado, e muitas vezes terrível, um pecador. Mas toda pessoa posicionada em Deus, ela tem um futuro no Senhor. Então todo santo, ele tem um passado, e todo pecador tem um futuro. Às vezes você está aqui dizendo: sim, existe um futuro em Deus. A gente estava, né, Vinícius, lá na conferência de homens lá que aconteceu na 4ª igreja, Vinícius falando de um rapaz que ele conhecia há muitos anos, né, há anos atrás, na juventude, envolvido com droga, problemático, uma perturbação, vamos assim dizer, para a sociedade, para a família, desacreditado. E aí ele falou com o Vinícius: está vendo fulano de tal, pastor? Olha lá, o Senhor restaurou a história dele, a família dele está lá na liderança, restaurado, ministrando sobre a vida de outros, porque todo pecador tem um futuro.
Às vezes você olha aqui, o pastor está pregando, o outro está cantando, o outro está... E talvez eu estou tão distante, tá? Não, a graça de Deus te atrai para perto. O perdão do Senhor renova você, te coloca de pé. Recolhe os nossos cacos quebrados, faz a gente vaso novo. Tem uma frase de Charles Spurgeon, até coloquei nos stories hoje, quando eu vi essa frase, diz assim: Deus é especialista em transformar ruínas em altares. Aquilo que é ruína, aquilo que ninguém dá nada, que é só pó, o Senhor ergue o homem do pó, o desvalido. O Senhor nos levanta. E talvez você entrou aqui nessa noite, e talvez você já desistiu de você, mas o Senhor não desistiu de você. Talvez você não acredita mais em você, e quem sabe a sua família não acredita mais em você, até que a graça de Deus te alcance, o Espírito de Deus venha sobre ti e mude completamente a sua natureza, e te levanta como um novo homem, onde as coisas velhas se passaram e tudo se fará novo. Se você recebe, dá glória, aplaude, exalte, celebre o novo de Deus. Vou dar a segunda tábua. Esse povo arrependeu. Esse povo está se desvencilhando de tudo aquilo que os aproximaram do pecado, da idolatria. Eles estão abandonando os enfeites. Há um arrependimento genuíno. Então há um recomeço a ser inaugurado. Se há um arrependimento genuíno, há um recomeço a ser inaugurado na nossa vida. É o filho pródigo, caiu em si. E não tem nada que o pastor Bruno, não tem voz, não tem nada, não tem oratória, não tem palavra do homem, não tem nada que pode mudar o que precisa ser feito dentro do seu coração. Mas existe alguém, a pessoa do Espírito Santo que está aqui. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E enquanto você está aí, Ele está moldando o seu coração, Ele está colhendo as suas lágrimas, Ele está forjando a sua alma. Então o arrependimento genuíno passa, ou melhor dizendo, o recomeço, ele passa por esse arrependimento genuíno. Pode passar. Esse próximo slide. O recomeço, ele exige de nós um esforço intencional. O filho pródigo tem que sair daquele lugar onde ele está ali com os porcos, e ele intencionalmente se levanta e vai de volta caminhando para a casa do pai. Moisés vai talhar novas pedras. Não tem maquinário, mas prepara essas pedras. Moisés sobe esse monte, um monte de aproximadamente 2.285 metros. Sobe esse monte, é lá no topo. O texto diz, é lá no topo que eu vou falar contigo, que eu vou entregar essa aliança. Moisés tem que ficar ali sem comer. Ele fica sem comer, ele fica sem beber. Ele tem que mover a tenda para fora do arraial. Ou seja, um recomeço de Deus na história do povo exige da gente esforço intencional. A gente tem que dar passo, igual a Lu falou aqui de um acampamento. Se move. Tem a ver com a nossa vida eterna, gente. Tem a ver com a eternidade ser gravada nos nossos olhos. Todo investimento é válido. É esforço. É não deixar, como eu disse no domingo passado, o nosso estado emocional decidir acerca da nossa vida espiritual. Não posso, há uma batalha contra a carne diuturnamente. Eu não posso deixar, não estou desanimado, não vou, estou cansado, não vou. O que vai definir a nossa vida espiritual? É o nosso estado emocional. O que tem que definir a nossa vida espiritual é a voz de Deus, é a palavra de Deus, são os princípios do Senhor, é a voz do Senhor para o nosso coração. E Ele está dizendo para cada um de nós: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Moisés aplica um esforço intencional. O povo se desfaz de enfeites. Eles renunciaram ao que os levaram ao pecado. O povo, se quisesse buscar o Senhor, tinha que ir na tenda. Êxodo 33, verso 7. E na tenda fora do arraial. Eles tinham que ter um esforço ali intencional. E foi isso que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Porque tanto Moisés quanto o povo, eles se moveram fisicamente. Ou seja, o Senhor está falando para nós de forma aplicável. Você precisa se mover fisicamente na sua retomada da vida com Deus.
Eu não sei o que isso vai fazer sentido para pessoas, mas o Senhor falou com clareza. Existem pessoas que precisam se mover fisicamente para a sua retomada da vida com Deus, e não apenas só na consciência, continuar das mesmas formas, ou seja, precisa deixar lugares que não te cabem mais. Você precisa mover fisicamente. Existem lugares que não te cabem mais, e não sou eu que vou falar, não é o fulano, não é o Beltrano, não é o líder, não é ninguém, é o Espírito de Deus, que vai impulsionar você a se mover de lugares que não cabem mais, e te mover para lugares que te levam para mais próximo dEle. Irmão, se uma pessoa quer recomeçar um casamento que está ali em ruínas, ele vai ter que aplicar um esforço maior, sim ou não? Sim. A gente precisa aplicar algo maior. Então Deus nos dá novas chances, mas Ele espera também, Ele nos coloca na cooperação, no processo. A.W. Tozer diz assim: Deus não honra a preguiça espiritual. Deus não honra a preguiça espiritual. Então o recomeço com Deus, além de arrependimento, exige esforço, atitude. Pode passar o próximo. O recomeço com Deus, vamos ler juntos, 1, 2, 3, só da frase. O recomeço com Deus não é meramente funcional, mas o que? Relacional. Quando Deus passa ali diante de Moisés, Ele diz: Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares, e perdoa a maldade, a rebelião, o pecado. Ou seja, Deus não estava apenas colocando o povo de volta ao trilho da promessa, dando a eles um cargo, uma missão, mas o Senhor estava os chamando para mergulhar de forma mais profunda nele. Então quando Deus nos chama para recomeçar, Ele quer nos levar a um nível de relacionamento mais profundo com Ele. Não é apenas uma posição. Acha a gente, não vou voltar para Deus, eu vou voltar para uma posição, eu vou voltar para um cargo. Não, isso aí é um detalhe. O que Deus está te chamando é para você ir mais profundo no relacionamento com Ele. Ele traz a Moisés revelações novas sobre Ele. Ele leva Moisés a uma revelação mais profunda. Então é um chamado de Deus para as nossas vidas, para esse relacionamento, a gente sair sempre da mesma consciência ou conhecimento sobre Deus, mas tornar esse conhecimento um mergulho mais profundo na intimidade com Ele. O recomeço com Deus não é meramente funcional, mas ele é um relacionamento mais profundo. Pode passar, eu quero falar dos últimos da intimidade. Vamos ler só mais esse, 1, 2, 3 e o recomeço com Deus. Vamos ler juntos, 2, 3 e o recomeço com Deus exala graça. Sim ou não, gente? Porque o texto diz: contudo, o mesmo Deus que se revela como misericordioso não deixa de punir o culpado. Porque aquilo que nós fizemos, Ele vai deixar marcas na nossa trajetória. Nós vamos ter desdobramentos. Aquele ladrão na cruz, ele que estava lá ao lado de Jesus, ele recebe a salvação, mas ele continua ali, pagando o preço pelos seus erros. Então nós vamos muitas vezes escolher das consequências. Perdoar não significa evitar as consequências, mas sim caminhar com Deus mesmo em meio a elas, mesmo em meio às consequências. Então muitas marcas de andar no mundo, ao voltar para Deus, vão assolar a nossa mente, vão assolar as nossas emoções, vão assolar a nossa caminhada de vida. Mas deixa eu dizer algo para você, e receba no seu espírito, que Deus, Ele transforma aquilo que foi maldição na sua história em bênção na nova trajetória. Aquilo que foi maldição na sua história, Deus transforma em bênção na trajetória. Deus, Ele é um Deus de novos começos, como a gente está dizendo. Ele é um Deus que pega situações que nos envergonharam e transformam essas situações debaixo da sua graça em remédio para outros. Remédios para outros. Eu fiquei longe do Senhor, está lá a história do filho pródigo, mas hoje é remédio para outros. Então a sua história, por mais que seja uma consequência que te marca até hoje, mas eu quero declarar: o Senhor te curou. O Senhor está fazendo as suas cicatrizes para gerar cura na vida de outros. Aquilo que às vezes você olha para trás e vê como vergonha, o Senhor te curou para trazer, para transformar isso em cura para outros corações.
para levantar pessoas, para restaurar casamentos. Eu fiz isso. Seja uma pessoa, seja um jovem, seja um homem, seja uma mulher. Então Deus transforma uma frase que me chamou muita atenção, parafraseando o pastor Telmo, ele diz justamente isso, que feridas fechadas se tornam ministérios abertos. Você pode dizer isso? Feridas fechadas se tornam ministérios abertos. Então o Senhor está tratando passado de gente aqui, porque vai chegar o tempo que o seu passado vai ajudar a curar outros que estão enfrentando a mesma coisa que você enfrentou. Vai chegar um tempo que o Senhor vai fazer você compartilhar isso que foi uma dor e uma vergonha, para se tornar restauração e livramento para outros. Então mesmo que a gente colha consequências, o Deus gracioso transforma aquilo que é dor em cura para outras vidas. Você vai ver um povo que recomeça a aliança, que vive esse renovo da aliança com o Senhor, passa por esse arrependimento, que se move, que aplica esse esforço. Um povo que recebe dessa graça de Deus sobre a sua vida, que mergulha num relacionamento mais íntimo. E o que Deus marcou meu coração sobre essa palavra, para a gente poder caminhar para os momentos finais, é sobre o nível de intimidade que Moisés travou, que o fez perseverar nessa aliança. Porque o povo vive um recomeço, e Moisés, ele vive um homem que persevera na aliança com Deus, que enfrenta tantos desdobramentos, mas não abre mão do Senhor. Vive tantas decepções, tantas situações, mas não abre mão. E esse é o desejo. É maravilhoso a gente viver um recomeço com Deus, mas melhor ainda é que o Senhor nos guardar até o último dia. Amém, gente? A gente caiu, a gente conta com Deus, um Deus que nos levanta. Mas mais gracioso ainda é a gente poder caminhar essa caminhada, guardado pelo Senhor até que Ele venha. E essa é a minha oração, que o Senhor guarde os nossos pés na presença dEle, todos os dias da nossa vida, até que Ele venha. Que o Senhor guarde a sua casa, a vida dos seus filhos, dos nossos filhos, na presença dEle, até que Ele venha. Andar numa intimidade com Deus, apesar dos desertos. E aí Moisés é um homem que vive em intimidade. Pode passar, por gentileza. E olha só, quais são as evidências, para a gente encerrar essa ministração, quais são as evidências de quem anda em intimidade? Pode colocar. Vê se isso faz sentido para você. Você quer saber se você está andando em intimidade, se seus pés vão manter-se no Senhor? Vê se isso é uma realidade, porque foi uma realidade na vida de Moisés. O que está escrito ali? 1, 2, 3 e para ficar bem uníssono, 1, 2, 3 e. Seu apetite pelas coisas do céu se torna mais elevado que pelas coisas da terra. Quem persevera na aliança é quem o apetite pelas coisas do céu tem tomado mais o seu coração, tem se tornado mais elevado do que as coisas, pelo apetite das coisas da terra. As coisas da terra, elas apenas servem para aquilo que é propósito eterno. E a gente olha isso baseado na vida de Moisés, em Êxodo 34, 28, em que o texto diz que ele ficou 40 dias sem comer e sem beber. É só a graça de Deus para sustentá-lo. Porque quando a gente vê sobre Jesus, ele depois que terminou ali o jejum dos 40 dias também, 40 dias, gente, ele teve fome, provavelmente ele ingeriu água. Mas o Moisés, de uma forma sobrenatural, assim nós cremos, ele ficou sem comer e sem beber. Fala, pastor, isso não existe, uma pessoa ficar 40 dias. Eu imagino que deve ser dificílimo. Mas aqui na igreja tem uma pessoa que ficou 40 dias no jejum, 0 de comida, em oração, clamando ao Senhor. O que é isso? Eu tenho que ficar com esse jejum de 40 dias. Não, isso é só um aprendizado. Se quiser fazer, faça. Com instrução médica e tantas outras coisas. Mas isso é o que? É a lição por trás disso. É nos mostrando que Moisés, o apetite dele pelas coisas do céu se tornaram mais fortes do que pelas coisas da terra. Ele para de comer do pão da terra para se alimentar do pão do céu.
Ele para de beber da água da terra e começa a a beber da água da vida, da presença de Deus. Moisés, ele perde essa fome natural, porque a sua alma começa a ser alimentada por ele. E aí algo que veio como forte no meu coração é que a intimidade com Deus muda as nossas prioridades. A vida meramente religiosa não muda as nossas prioridades. Ela agrega uma parte da vida religiosa na agenda nossa. Não, um domingo, um dia tal. Mas a intimidade com Deus, ela muda as nossas prioridades. Tudo que a gente faz será que é da vontade de Deus? Será que isso agrada o Senhor? Será que isso vai glorificar o Senhor? A nossa preocupação é essa. Não é, eu gosto. Não, será que isso vai glorificar o Senhor? O nosso desejo pelo céu começa a superar qualquer apetite pelas coisas da terra. As coisas da terra, os prazeres no que tange a pecaminosos, eles perdem o valor. Porque a Bíblia diz: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. E por isso que eu disse, os lugares que eram confortáveis para a carne não se tornam mais, porque o meu apetite maior é pelas coisas do céu. Há uma fome pela presença de Deus que começa a nos consumir. Isso é para quem anda em intimidade. E intimidade se constrói diariamente. Intimidade se constrói num diálogo diário, num convívio diário, num encontro semanal. E Deus está à procura de homens como Moisés, para firmar-nos no propósito, até que Ele venha, que o busque em intimidade, como nós aprendemos, se não for a memória, domingo passado, saindo da superfície e mergulhando no nível mais profundo. A minha oração é que o Senhor crie em mim e crie em cada um de nós uma fome insaciável, uma sede pela presença dEle que nos consome, que gera dentro da nossa alma, de às vezes abrir mão até mesmo de coisas boas, comer e beber, não tem pecado nenhum, mas eu vou abrir mão até mesmo de coisas boas dessa terra, para desfrutar de coisas melhores, que vão me aproximar da presença de Deus. Se tem alguém aqui comigo que ama a presença, que quer mais a presença, adore a Ele. Oh, Espírito de Deus, pode aplaudir, pode exaltar, pode glorificar a Ele. Gera uma fome, Senhor, uma fome pela presença, onde orar a gente acorde e Ele seja o primeiro pensamento do nosso dia, onde a gente tente falar: meu Deus, eu não li a Tua palavra, eu não posso deixar de me alimentar da Tua lei, eu quero meditar nela de dia e de noite. Ela é meu alimento, ela é minha fonte de vida, ela é a voz que me transforma, ela me liberta, ela me põe de pé, ela me alegra, ela é a voz do Senhor. A minha oração, o Senhor gere isso. Quem anda em intimidade, o seu apetite pelas coisas do céu se torna mais elevado. Quem anda em intimidade pode passar. Irmãos, são evidências para ver se eu estou andando em intimidade ou não. Se eu estou andando em intimidade ou não. As coisas do céu se elevam. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. E quem anda em intimidade o quê? Não abandona o projeto de Deus. Vamos lá? Da frustração com os homens. Quer saber se a gente está andando em intimidade? Isso é uma evidência de que anda em intimidade. A gente não abandona o projeto de Deus por causa da frustração com os homens. Me responde. Você acha que Moisés ficou frustrado com os homens? Você acha que Moisés ficou decepcionado com alguém na caminhada dele? Demais. O Arão não quis nem protegê-lo. O Arão já foi fazer o bezerro de ouro de uma vez. Esse Moisés, não manda aí, libera os enfeites que eu já vou fazer. O cara que andava do lado dele. Decepção com quem andava do lado dele. Decepção com o povo que viveu tantos milagres, que viu as pragas, que viu o mar vermelho, que viu o maná, que viu a água se transformar em água potável. Decepção em ver um povo ali desonrando a Deus, praticando idolatria, um povo murmurando. Mas mesmo diante das decepções, as frustrações com o homem, Moisés, ele entende que o governo, o seu chamado, não é a postura dos outros, não é a ingratidão dos outros, não é a rebelião dos outros, mas é a voz daquele que o chamou.
É isso que deve governar o seu chamado. Tanta gente está abandonando o chamado de Deus por causa do que o outro fez, do que o outro falou. Meu irmão, a voz que te colocou de pé, que te chamou, é a voz do Todo-Poderoso, é a voz daquele que vive. É Ele quem deve comandar o nosso chamado. É essa voz o que está governando o meu e o seu chamado. Se a gente está respondendo ao chamado de Deus, se prepare. Deu resposta sim ao chamado de Deus. Se prepare para encarar decepções com os homens ao seu redor. Já sabe. E é a intimidade que vai te sustentar firme. Não é mais nada. Mais nada vai te sustentar firme no chamado, a não ser a intimidade com o Senhor. Se a gente responde sim, pergunta José, respondeu sim ao chamado, compartilhou com seus irmãos, as pessoas próximas. Moisés enfrentou realidade, Davi enfrentou essa realidade, Jesus, sendo perfeito, enfrentou essa realidade a ponto de ser levado à cruz do Calvário. Porque não tem como a gente responder sim ao chamado e não encarar as decepções com as pessoas. Agora, nossa realidade é: eu preciso decidir reger o meu chamado, não com base naquilo que as pessoas fizeram comigo, mas com base naquilo que Cristo fez por mim. Eu vou reger o meu chamado assim, você também. Ou qualquer coisa que você talvez está num chamado, ministério. Estou aqui no voluntariado, vou colocar na nossa, dentro da esfera aqui local. Estou aqui no Kids. Aconteceu isso, fulano falou aqui. Aí eu vou desistir. O que é que está governando o seu chamado? Quem tem intimidade não abandona o projeto de Deus por causa da frustração com os homens, não. Isso é desculpa. O que deve ditar a movimentação do nosso chamado não é a voz das pessoas que me gera frustração, mas a voz de Deus que me chamou para essa missão. Leonardo Ravenhill diz assim: se você for guiado por homens, os homens o farão parar, mas se você for guiado por Deus, ninguém consegue detê-lo. Moisés, vou subir de novo. O Senhor chamou, vou subir. Deixa esse povo ir, continuar caminhando. Eu sei que o povo é obstinado na oração, Moisés falou, mas deixa esse povo continuar. O que é isso? É gente que não abandona o projeto de Deus. Se você abandonou, refaz o caminho. Refaz o caminho, mas não para o projeto. Se Deus não coloca um ponto final, a gente sempre diz isso. Onde Deus não mandou você parar. Quem anda em intimidade com Deus, o apetite dele pelo céu é maior. Ele não abandona o projeto de Deus. Terceiro, vamos ler juntos, 2, 3 e... ele reflete no público a glória de Deus que o transforma no secreto. Se anda em intimidade, existe uma glória de Deus que vai te transformar no secreto. E essa glória que transforma a gente no secreto, ela se reflete o quê? No público. Então a vida pública de alguém, ela é moldada pelo secreto com Deus. Não tem como, gente, uma pessoa andar com Deus no secreto e não refleti-lo naturalmente no público. Não é forçadamente, não. Não é minha eloquência, gritando, falando em línguas, que é a evidência, não. Naturalmente. Uma pessoa que carrega a presença de Deus, muitas vezes ela não vai precisar nem de abrir a boca. Moisés nem sabia que a face dele estava resplandecendo e as pessoas estavam vendo a glória de Deus. Nem abriu a boca. E a Bíblia diz que ele estava resplandecendo porque ele estava o quê? Em intimidade, conversando com Deus. Porque no secreto existe uma glória que nos transforma. Quem anda no secreto é transformado por Deus lá no recôndito. E quando a gente vai para o público, não precisa de esforço. Ali é um homem de Deus. O meu pai é um homem de Deus. A minha mãe é uma mulher de Deus. O meu filho é um jovem de Deus. O meu esposo é um homem de Deus. O que será que a gente está ouvindo do público? Talvez a gente não está ouvindo aquilo que deveria ouvir, porque a gente não está construindo no secreto a glória que nos transforma. Porque quem anda em intimidade, o que nos faz perseverar no chamado, ele reflete no público a glória de Deus que ele recebe que o transforma no secreto. Leonardo Ravenhill, uma outra frase que me mexeu: homens que conhecem a Deus de verdade são homens que brilham sem precisar de holofotes. Homens que conhecem a Deus, mulheres que conhecem a Deus de verdade, eles brilham
sem precisar de holofotes. Ele não precisa do microfone para brilhar. Ele anda com Deus. Isso reflete os seus passos na terra. A intimidade com Deus. A intimidade com Deus, pode pôr, é o 4 e o 5, vamos lá? Quem anda com Deus em intimidade recebe projetos ousados dos céus para a terra. Se você ler Êxodo 35, que eu não li, mas segue, Deus entrega para o que Moisés fazer no deserto? Taber, uma igreja no deserto. Ninguém tinha construído igreja, quanto mais no deserto. Deus pede para Moisés construir uma igreja no deserto, e fala para ele fazer ainda de uma forma que não dá para ninguém entender, porque ele fala para fazer de forma excelente. Pega ouro, prata, a arca vai ser revestida de ouro, o candelabro é todo de ouro, no deserto. Mas onde a gente vai conquistar, pegar ouro? O ouro só tem no Egito, não tinha no deserto. No deserto tinha ouro. Não, nós vamos fazer assim. Mas a gente recebe projetos ousados dos céus para a terra, e que muitas vezes a gente não entende. Quando a gente anda em intimidade com Deus. Então muitas vezes você vai estar caminhando com Deus ali no seu secreto, e Deus vai começar a te dar direções, que muitas vezes vão parecer loucura para os homens, mas o Deus que te deu, Ele vai respaldar. O Deus que aponta a visão, Ele nos dá a provisão. O Deus que nos aponta a visão, Ele vai dar a provisão. O povo começa a trazer para o tabernáculo, começa a trazer ouro, começa a trazer prata. Esse povo arrependido, por isso que tem atitude, entende? O arrependimento deles é genuíno. Eles têm atitude, ele começa a se desprender. Antes eles arrancavam para fazer o bezerro, agora eles começam a pegar esse ouro, essa prata, daquilo que eles trouxeram lá no Egito, e começa a doar, de forma que o povo fala assim, os líderes falam: olha, não precisa trazer mais nada, porque está demais o projeto. Porque Deus, quando Deus dá a visão, Deus nos dá a provisão. Então Deus vai te dar projetos e vai respaldar esses projetos que o céu vai revelar. Às vezes é para a sua casa, às vezes é para a vida dos seus filhos, às vezes é dentro do seu ambiente de trabalho, mas Deus vai te dar direções. Eu não estou falando de algo talvez grandioso, talvez como Moisés dessa expressão, mas é para a gente entender que vai vir projetos que muitas vezes você, Espírito de Deus, que você não viu acontecer na terra, o Senhor vai trazer para pessoas aqui. Deus vai dar estratégias para pais, Deus vai dar estratégias para mães, que não é ensinada em livros, para você alcançar a sua casa, os seus filhos, e forjar projetos dentro, forjar profetas, melhor dizendo, dentro da sua casa. É na intimidade que Deus vai te entregar projetos do céu. O Espírito de Deus, quem anda em intimidade. E por fim, quem anda em intimidade, pode preparar o louvor que nós vamos encerrar, que conecta com aquilo que nós ministramos na virada do ano. E a gente encerra aqui, que nós vamos nos mover debaixo dessa nuvem de Deus. Porque quem anda em intimidade tem a vida guiado pelo que o céu direciona. Quem anda em intimidade, o que direciona a sua vida não é o que o governo dita, não é o que as pessoas pensam, não é a tendência tal. O que dita a nossa vida é a agenda do céu, é a vontade de Deus, é o propósito eterno. É isso que vai governar a nossa vida. Êxodo 40:36, quando eles inauguraram o tabernáculo, sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. A nuvem erguia, segue viagem, mas se a nuvem abaixava, eles não prosseguiam, só partia no dia em que ela se erguesse. Então o nosso movimento nessa terra agora vai ser debaixo da vontade de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a minha vida, o que vai governar a nossa história não é a nossa vontade. Por melhor que a gente ache, ela é muito limitada. Eu não vejo o que está depois daquela parede, mas existe um Deus que eu sirvo, que governa a minha história e governa a sua história, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E é essa vontade que vai governar a sua casa, vai governar a sua vida espiritual, vai governar o seu ministério. Eu declaro, vai governar a vida dos seus filhos. Quem crê e recebe, dão glória a Jesus. Aplauda o Senhor, exalte e receba. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, o Espírito, quero convidar você a colocar-se de pé. Espírito Santo de Deus, há um chamado de Deus essa noite para a intimidade, há um chamado de Deus essa noite para um recomeço. Eu não sei se tem os slides últimos aí, pode colocar se tiver. Leonor, prepara para a gente poder orar ao Senhor. Talvez você entrou aqui, você precisa renovar a sua aliança com Deus.
voltar para os caminhos do Senhor. Quem sabe você está desviado, você abandonou, você tinha até um chamado, e o Senhor hoje está te dando aqui, nos dando através da palavra, para a gente poder recomeçar o arrependimento. Nós vamos nos movimentar fisicamente, nós vamos nos aprofundar nessa nova estação, mesmo que a gente viva as consequências que vão se transformar em cura para a vida dos outros. Pode passar o próximo, que é o último. E quem anda em intimidade com Deus, vamos ler juntos as frases que estão ali, 1, 2, 3, e tem elevado apetite pelas coisas do céu. 2, não abandona os projetos de Deus. 3, reflete a glória de Deus no púlpito. 4, recebe projetos ousados. 5, tem a vida guiada pela nuvem de Deus. Vai aumentar a fome de Deus, vidas aqui nesse lugar. Vai aumentar a fome pela oração. Eu quero declarar em nome de Jesus, uma fome por falar com Deus vai crescer dentro de você. Vai vir, não é algo natural mesmo não, irmão. O nosso corpo puxa ao contrário, mas é uma ação sobrenatural do Espírito que vai governar a sua vida em nome de Jesus.